Olá, meu nome é Joedi Luciana Barros Marins Belmonte. Eu sou artista visual e docente pesquisadora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, nos cursos de graduação em Artes Visuais e pós-graduação em Design da Unesp, campus de Bauru. Agradeço pelo convite do professor Denis Renaud para participar do 4º Congresso Internacional Mais Studies, reflexões sobre o ecossistema midiático pós-pandemia. Diante desse convite, eu passei para o professor o seguinte tema, do que ficou na bagagem. Esse tema, ele me remete a pensar, após esse período de isolamento de mais de 1 ano e meio, né, que nós estamos passando, ainda estamos passando, o que permaneceu dos nossos raciocínios, das importâncias, da essência, das necessidades que nós temos no dia a dia. E quando nós pensamos nesses ecossistemas midiáticos, nós pensamos nesse cenário que nós temos, no contexto onde nós vivemos, em que tipo de comunicação nós estamos envolvidos, quais são as nossas prioridades dentro dos meios que nós estamos usando. E diante de um período que nós estamos priorizando tanto, né, e utilizando tanto os meios digitais, as redes sociais, eu optei por escolher os meios físicos, os meios presenciais, e mais especificamente o meio mais pessoal e o contexto mais pessoal no qual nós estamos vivendo, que é cada um dentro do seu contexto familiar. E a partir dessas observações, eu começo a esmiuçar esse tema que eu escolhi. Quando nós pensamos em bagagem, nós pensamos em algum conjunto de itens pessoais. Quais são os materiais, quais são as ferramentas, quais são os utensílios que nós precisamos carregar e levar, conduzir o nosso dia a dia para que as nossas necessidades primordiais sejam providas. Então, nós pensamos em bagagem como algo que pode ser arrumado em malas, em sacolas, o conteúdo que uma pessoa leva para viajar, para despachar, equipamentos que essa pessoa necessita no seu dia a dia. E também nós podemos pensar em conteúdos abstratos, em conhecimentos adquiridos no decorrer da vida dessa pessoa. E dentro dessa concepção, dessa palavra, eu gostaria de fazer um mergulho cada vez mais pessoal e voltado para as minhas pesquisas mais recentes. Esse termo, ele está relacionado a essa condição de se carregar algo. E nós também podemos pensar que nesse trajeto, seja qual for o trajeto que nós percorramos, quanto maior essa bagagem física, mais cansado nós podemos estar. Essa bagagem, ela vai exigir o quanto de mim durante o percurso, da minha caminhada. E eu enfatizo bastante essa questão da caminhada, da experiência, da percepção, porque essas questões estão relacionadas diretamente aos aportes teóricos que eu venho utilizando. E aqui eu cito Yi Fu Tuan,
que trabalha com o conceito de topofilia e de espaço e lugar sob a perspectiva da experiência. Também trabalho com novos conceitos de derivas, segundo Jacopo Visconti, que revisita os situacionistas, né? E aqui eu falo dentro da experiência artística, e também sobre a questão da arte texto contemporânea. Esses temas, eles passaram a ter um interesse cada vez maior nas minhas pesquisas a partir de 2016. E aqui eu menciono 3 contatos, 2 primeiros contatos e uma imersão que envolveu uma pesquisa delimitada, durante a qual eu pude me apropriar mais dessa concepção, tanto da concepção de deriva, quanto das leituras de Fukuyama. Esse primeiro contato, que aconteceu em 2016, ele me levou a pensar sobre os conceitos de derivas e a questão de cartografia também, o que vem a ser isso, né? Nesse ano, eu me vi dentro de um curso que também pode ser chamado de uma residência artística com a artista Edith Derdick. E nós, um pequeno grupo, né, de 15 pessoas, ficou reunido em uma semana em Ubatumirim, e dentro daquela semana nós trabalhamos essa percepção do lugar. Então, nós estivemos em contato com a Mata Atlântica, prestando atenção, estando sensível ao que aquele lugar tinha a dizer. Essa experiência, para mim, foi extremamente enriquecedora, porque ela me permitiu momentos de solitude, nos quais eu me via em silêncio, com aquele entorno, e percebendo aquele entorno, sensível e atenta àquele entorno, para que aí sim eu pudesse estar me expressando, estar criando os meus trabalhos. Dentro dessa sensibilidade da artista Edith Derdick e da experiência que ela tem, ela pôde oferecer a cada uma das pessoas que estavam ali a oportunidade de ouvir a si mesmo, de dar uma pausa no seu dia a dia e se dedicar de uma maneira profunda à sua poética. Essas ferramentas eu acabei me utilizando, né, para essas ferramentas da máquina fotográfica, que acabou sendo minha parceira de uma maneira também cada vez mais intensa. O segundo contato que eu menciono é o período de pós-doutorado, em 2017, em Lisboa, no qual eu propus essa deriva em uma cidade na qual até o momento eu não havia estado. E a partir dessa experiência, né, com uma bolsa FAPESP e apoio da Unesco também, eu pude fazer essa imersão na cidade, na região, por 10 meses, e ali eu também tive a câmera fotográfica como minha parceira constante, em registros diários, e para estudar a produção têxtil naquele lugar. E também trabalhar a partir do lugar em comum, do se encontrar em um lugar diferente, um lugar desconhecido, e
eu pude trabalhar a concepção de ilha desconhecida, desse lugar, desse entorno desconhecido, no qual eu vim a me reconhecer. Então, durante os caminhos na cidade, durante os vestígios na cidade, eu pude reconhecer interesses meus que estavam já no meu trabalho, na minha poética artística. E assim eu fui percorrendo aquele local e naturalmente o texto, a trama, a renda foi surgindo. E Lisboa, para mim, se tornou a cidade rendilhada. Essa concepção de deriva, ela foi surgindo não dentro de uma da concepção pura dos situacionistas que acaba trazendo essa disposição em estar em um lugar aleatoriamente. Mas, sim, a minha proposta foi me deslocar nesse espaço até que ele fosse se configurando como lugar, dentro da visão de Futuan mesmo, de topofilia. Enquanto isso foi acontecendo, eu pude sentir realmente a visão de Saramago de se reencontrar em um lugar onde nunca se pisou. Então, o conto da Ilha Desconhecida, de Saramago, foi se configurando cada vez mais à medida que eu habitava aquele lugar e à medida que as minhas necessidades iam sendo providas. Eu retornei para o Brasil bem no final de 2017, quase 2018 já, e dei continuidade a essas pesquisas. Pude alcançar um entendimento desse texto para mim, né, do que ele vem, não só do convívio dentro de um contexto familiar, em que eu absorvia esse fazer, o texto, a partir daquilo que eu via com a minha avó, com a minha mãe, e daquilo que foi herdado, né, dentro desse contexto, mas essa concepção de arte têxtil, ela foi se ampliando cada vez mais à medida que eu tive contato com essa visão contemporânea desse fazer. Em 2018, eu tive a oportunidade de estar na Quarta Contextile, em 2019, em outra Bienal de têxtil na Espanha, mas eu enfatizo essas experiências porque elas me permitiram ter uma visão cada vez mais sintonizada com o momento em que nós estamos vivendo, né? Com o momento histórico em que nós estamos vivendo. E participar de uma residência em uma Bienal como a Contextile me permitiu estar em contato com outros artistas também. E tudo isso acabou sendo trazido para a minha vivência como artista, na minha pesquisa e também dentro da sala de aula na universidade. E no momento em que nós nos vimos, a partir de 2020, trazendo todas essas referências, todas essas experiências para dentro do lar, precisando utilizar a tela do computador para dentro dos nossos lares, para nos comunicarmos com os nossos alunos, com os nossos amigos, dentro do contexto de trabalho.
eu me vi refletindo a respeito dessas opções, em se estar presente virtualmente ou presente fisicamente, onde o meu corpo está se movendo. E eu acredito que houve uma redescoberta dessa concepção de lar para várias pessoas. Sei que não foi uma concepção fácil para todos. Nós vivemos por momentos difíceis, momentos complexos, mas acredito que houve também a redescoberta desse contexto familiar de uma maneira positiva e de uma maneira a nos acordar, a nos permitir pensar nessa bagagem e no contexto que nós levamos diariamente. E dentro disso eu vou estar mencionando algumas questões que cada vez mais na minha fala vai envolver a minha poética e dessa maneira trabalhar metaforicamente experiências vividas no contexto da minha casa. Eu resido na cidade de Piratininga, muito próxima à cidade de Bauru, e moro praticamente na região rural. E por esse motivo, no meu quintal, estamos falando, né, da vegetação, de qual vegetação? O cerrado. E por esse motivo, no meu quintal, a minha casa, eu convivo também com algumas plantas que são naturais do cerrado e que muitas vezes nós temos que optar por elas ou pelas plantas pelas flores que nós inserimos no jardim. E alguns capins, eles acabam surgindo de uma maneira mais intensa, alguns que são considerados como plantas invasoras, inclusive pela agropecuária, e eu comecei a prestar atenção nessas plantas. Quando eu me vi transitando do período dentro das estações do ano, né? Quando nós chegamos ao outono, aquelas plantas me chamavam cada vez mais atenção. Eu compartilho com vocês, a partir de agora, algumas imagens observadas por mim, dentro desse contexto que eu estou mencionando, e essa é uma das fotografias que eu fiz observando essas plantas. Essa aqui, de uma maneira muito poética, né, trabalhando essa estética dessa planta, e que me chama muita atenção em relação ao contraste de luz, né, que essa foto especificamente tem. Mas comecei a fazer os registros, né, desse entorno, o que existe próximo a mim, e comecei a trabalhar também a colheita, né, recolher essas plantas durante o outono, quando elas já se encontram secas, como essas. Aqui eu menciono alguns tipos de capins que nós conhecemos bastante quando andamos nessa região, que são aquelas sementes que grudam na barra da calça. Né? Mas o que essas plantas tinham a me dizer? Então, eu comecei essa recolha, a separar cada uma delas. E a primeira aqui, a qual eu vou mencionar de uma maneira mais específica, é a braquiária. Aqui nós vemos a planta simplesmente selecionada, retirada. Aqui nós vemos as sementes, né?
enroladas, né? À medida que elas vão secando, elas vão se contorcendo, né? E fazendo essa curva. E destacando muito que essas plantas, elas não são bem-vindas, né? A braquiária, principalmente, ela é considerada extremamente invasora, ela não é bem-vinda. Pela agropecuária, ela não é tão bem-vinda, e nos quintais elas são menos bem-vindas ainda. E recolhi essa planta. Comecei a observá-la dentro do contraste, observar seu formato, a sua delicadeza, a observar junto a outros tecidos, aqui mais especificamente o tule, que eu utilizei para aproximar a costura dessas sementes. E a partir dessa observação, eu comecei a fazer a costura bordado, né, com essas sementes no próprio tubo. E cheguei a essa pequena escultura. Gostaria de salientar muito que chegar a esse formato foi um processo demorado. E à medida, eu dei o nome de... Ela trabalha com a braquiária, ela foi feita com a braquiária, mas ela está estritamente, né, relacionada à concepção também de resiliência. Quando ela se passa por essa concepção de resiliência, existem coisas das quais nós abrimos mão, nós passamos a entender a fragilidade, a nossa própria fragilidade e a fragilidade do outro. Essa planta, essas sementes, à medida que eu costurava, que eu bordava, eu também precisava aprender a lidar com ela, a saber o momento, os movimentos, os pontos que iriam derrubar essas sementes, iriam cortá-las mesmo, né, do seu eixo de formação. E delicadamente, a cada dia, eu fui aprendendo a lidar com ela e a observar os movimentos e as curvas que ela ia fazendo à medida que eu interagia com ela. Então, sem dúvida alguma, eu percebo o movimento, o trabalho, o tratamento de resiliência nessa peça. Eu não sei se vocês conseguem perceber alguns pontos nos quais aparece a própria linha, aparece o tule, mas dentro dessa delicadeza, desse trabalho tão pequeno, e aqui eu enfatizo o tamanho desse trabalho, é 13 por 13 por 6,5 centímetros, ele é muito pequeno, e com ele eu participei do 24º Salão de Mini Têxtil, que é um segmento específico da arte têxtil, que trabalha com obras muito pequenas, e tive o privilégio de ter uma menção honrosa nesse salão, que é organizado pelo Centro Argentino de Arte Têxtil. E o que eu vejo, o que eu aprendi nesse trabalho é esse limite, né? E também do que nós precisamos abrir mão diariamente. Do que nós precisamos abrir mão no dia a dia para poder trocar por algo que é uma experiência e ter o registro daquela experiência. Esse trabalho, para mim, sem dúvida alguma, é uma metáfora desse período de isolamento, desse período de poucas escolhas que nós tivemos, mas de
de muita reflexão também. Quando eu falo de bagagem, daquilo que ficou na bagagem, sem dúvida alguma, eu me deparo com o menor trabalho que eu já fiz até o momento. É uma escultura muito pequena, de materiais que são... É o mínimo desses materiais, todos os materiais que eu já possuía na minha casa, no meu quintal, um material que seria descartado, que não era bem-vindo, e um material que, de maneira muito enriquecedora, trouxe essa resposta, da qual eu precisava concretizar, né? Uma resposta que eu precisava, que eu tinha necessidade de concretizar, né? Dentro da necessidade que o artista tem mesmo de materializar uma ideia, uma sensação, a sua sensibilidade. E eu apresento esse trabalho para vocês, sem dúvida alguma. No mínimo do material, na leveza do material, nas dificuldades do material, nas sementes que se perderam durante a costura, a bagagem mais leve. E dentro do meu trabalho, da minha pesquisa, o trabalho mais leve. Então, do que ficou na bagagem, eu entendo que eu me deparo com menos em relação ao período em que eu iniciei essas pesquisas, ao período do isolamento, iniciado em 2020. Muita coisa ficou no caminho, de muita coisa eu abri mão, não só eu, como o planeta todo, mas posso falar de mim com maior propriedade. Muita coisa foi deixada, e no trabalho ele vem sendo sintetizado, e isso, para mim, essa experiência não tem como trocar por outra que eu já tenha vivido. Aqui, para finalizar, gostaria de mencionar a artista visual, pesquisadora, educadora, Fay Gostrover, que diz para que nós vivenciemos a criatividade de uma maneira mais acentuada, para que nós venhamos a trazer algo realmente novo, algo criativo, algo inovador. Nós precisamos nós precisamos de uma delimitação. Nós precisamos de um começo e de um fim. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que nós precisamos de um delineamento para exercitar essa criatividade. Se eu chegar e falar, cria a partir de qualquer coisa no universo, qualquer ideia, se eu deixar o todo como algo no qual eu vá me debruçar para criar, é a mesma coisa de fazer uma pesquisa pensando que o seu objeto de estudo é tudo. Isso é impossível de se fazer. Nós precisamos de delineamentos, de especificidades. Então, dentro do que Fay Gostrover disse, esse delineamento para mim foi esse período, né, cada vez mais restrito, né, de convivência, de localização e de opções por vivências materiais, convívios, diálogos, e desse trabalho eu trago, e dessa vivência eu trago esse trabalho. Espero que eu tenha acrescentado algo dentro dele, compartilhado de uma maneira a enriquecer essa conferência, esse congresso. E agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Aqui eu tenho um detalhe
desse trabalho. E aqui deixo o meu e-mail, caso alguém se interessar em aprofundar essa pesquisa, em saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Um grande abraço a todos vocês e um ótimo evento. Até mais.